Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 31/1/2024, último pregão de janeiro. Vamos lá. Em primeiro momento, a gente tem o preço abrindo com um pequeno gap de baixa, onde na sequência a gente tem uma forte entrada de pressão de venda. Nessa região aqui, o que eu vi no pregão anterior, eu li essa correção um pouco complexa do preço como um possível triângulo simétrico, onde havia confirmado no dia anterior mesmo, mas era final do pregão, então não via nada a ser feito. Mas ao preço abrir hoje, no segundo período, temos o preço deixando um forte pullback na região rompida, ancorado pelas médias. Em minha visão, eu vi uma ótima venda na perda desta mínima, visando uma possível nova onda para baixo, primeira onda, segunda onda corretiva para uma terceira onda. Como trabalhamos com a perda da mínima do candle, a gente vê que não foi perdida, onde entra forte pressão de compra. Então aqui nessa região a gente já cancela uma possível visão vendedora, onde a gente também teve preço segurando na região de mínima do dia anterior. Dado isso, essa linha continua, a gente vê que o preço respeita essa linha, onde poderia ser uma lateralidade ou talvez um triângulo descendente, um pouco mais complexo, não tão inclinado, né? Mais para uma lateralidade. Mas após o teste, a gente já tinha uma ótima perna compradora no dia. Se a gente olhar bem, ótima perna compradora. Nessa região a gente tem um preço com baixíssimo volume, com pequenos candles, um cenário típico de correção, lembrando que a gente tem que considerar essa perna de alta. Dada a correção, ótimo gatilho nessa região pós-teste, em região de médias já ascendentes. O gatilho do dia foi aqui, a compra do dia foi essa, onde a gente poderia trabalhar o alvo desse pivôzinho, primeiro alvo, segundo alvo. Tínhamos uma 200 descendente, mas a gente tinha um ótimo cenário aqui nessa região, ótimo cenário comprador, ótimo contexto comprador. Feita a compra, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, forte pressão de compra, atinge o terceiro alvo, que é superado praticamente em linha reta, onde a gente tem o que? Possíveis compras desses mini pullbacks aqui em cima da 9, só que não é muito a minha, digamos assim, a minha praia, porque para mim o preço estava esticado aqui nessa região, então assim, e o preço a gente vê que ele não tocou de fato a 9, mas apesar disso a gente tem a continuidade na movimentação, supera o terceiro alvo, recuperando e cumprindo toda a simetria prévia do pregão anterior. Região de máxima, chega em região de máxima esticado, talvez seja por isso que não houve rompimento. Dá início ao processo corretivo. Dando início ao processo corretivo, a gente tem em primeiro momento uma 20, um preço demonstrando uma certa fraqueza compradora pós-teste em região de 20, nessa região, falhando em região de máxima do dia, onde o preço ainda não tinha testado a região da 20. Testa a região da 20, em primeiro momento serve de suporte dinâmico, mas a gente não há continuidade, a gente vê que não há continuidade, perde média de 20. Nessa região eu não vejo gatilho, porque para mim ainda estava uma correção pequena, dada a movimentação ampla, onde aqui no time frames maiores a gente vê que estava esticado ainda. Então para mim já é critério para não comprar. Dado isso, a gente ocorre o rompimento da 20, região de 50 ascendente serve de suporte dinâmico em primeiro momento. Após essa defesa, tínhamos um canal de baixa, canal esse que poderia ser lido como uma possível bandeira, aqui, bandeirinha de alta. A gente vê que a região dos 50 ela serve de suporte dinâmico. Aqui, onde aqui nós temos novo teste na região, possível gatilho nessa superação,
porque a gente já tinha uma correção mais profunda, onde nos 15 minutos a gente tinha encostado a 20. Em minha visão, possível compra nessa superação. Esse segundo teste na 20, na 50. Mas não houve não é dos melhores gatilhos, a gente vê que não há ímpeto. Mas se o suporte, se o stop foi deixado aqui e não foi estopado, por um tick não foi estopado, temos a confirmação da estrutura rompendo máxima do dia. Na sequência, aqui eu não vejo nada a ser feito porque não houve ímpeto e a gente tem uma ampla sombra superior e também era horário de notícias, tinha muita notícia relevante hoje na parte da tarde. Pullback em região de médias, com ótimo gatilho comprador em minha visão nessa superação. Porém, cenário de notícia, a gente teria um stop muito caro, 600 pontos de stop, mas houve um cenário técnico aqui, mas dado o stop e a região de notícia eu fiquei um pouco pé atrás. A continuidade, só que nessa região a gente tem uma forte rejeição compradora seguida por ignição de venda. Se a gente lê esse cenário como possível, podemos ler, né, como possível falha de topo, com divergência moderada com o estocástico. Jogando nos 15, tinha um ótimo gatilho no 15 aqui, e nos 10. Mas tem gatilho? Tem gatilho. Só que é o mesmo cenário, amplo stop muito pesado para o horário. Tomar um stop desse no final do dia é bem complicado, né? Onde entra forte pressão de venda, onde o dia levou praticamente todo o dia para subir, onde em questão de 1 hora o preço entrega quase toda a movimentação do dia. Perde região de 61.8, onde poderíamos trabalhar espelhamento dessa perninha de alta, primeiro alvo, segundo alvo. Nessa queda não vejo nada a ser feito. Em minha visão, o gatilho mais claro foi essa compra do dia. Quem teve sangue frio e paciência pegou ótimos pontos aí, sendo conduzido pela 9, mas o resto do dia eu não vejo mais nada. Tivemos cenário técnico aqui, mas com um pé atrás é do amplo stop e cenário de notícia. E esse foi o mini índice. E já no mini dólar, nós temos um contexto, um cenário olhando como um todo bem complexo. E a gente teve uma negociação bem complexa no dia de hoje, onde a gente tem o preço abrindo em gap de baixa nessa região. Deixa uma primeira movimentação compradora, onde região de VWAP do dia anterior de fechamento serve de resistência. Temos o preço entregando quase toda a alta do dia, onde posteriormente entra forte pressão de compra, depois entra forte pressão de venda, movimentações totalmente agressivas, deixando um contexto muito complexo na primeira hora. Mas nessa região a gente tem um contexto interessante. Se trabalharmos esse fibuzinho dessa perna, a gente vê que o preço registrou defesa em região de 61. Feito isso, tentativa compradora, defesa vendedora, tentativa compradora, defesa vendedora, tentativa compradora, defesa vendedora, fechando essa região de mínima do dia, rompendo esse canalzinho de alta, que poderia ser também uma bandeirinha de baixa, onde temos também o preço segurando, testando a região de 61.8 dessa perninha de alta do dia anterior, de baixa. Minha visão, ótimo gatilho aqui, onde também foi um ótimo gatilho nos 10, um gatilho mais limpo, que a gente vê que o preço fecha abaixo das médias, com a 50 já descendente. Para mim, ótimo gatilho aqui pelos 10, eu achei os 10 um cenário mais limpo do que os 5, que teoricamente deve ser, né? Feita a venda, poderíamos trabalhar como alvo 200 ascendente, nos daria aí um stop de 9 pontos para um alvo de 12. Vemos que aqui também nos 10 houve um pullback escondido nessa região. Temos um pullback que no 5 é esse micro pivôzinho de baixa aqui. Temos o preço, poderíamos trabalhar também
espelhamento dessa perna de alta. Logo em seguida, a gente tem um preço deixando um teste em região de troca de polaridade, que era a mínima do dia. Minha visão, viável venda, ancorado pela 9. Primeiro alvo, espelhamento da perna de alta do dia. Segundo alvo, crava no segundo alvo, onde posteriormente entra forte pressão de compra. Região de VWAP com 50 serve de suporte de resistência dinâmica, junto a 20 descendente, mas não vejo gatilhos. Não tem gatilhos, a gente tem amplas rejeições de venda aqui. Entrega uma perninha de venda, novamente testa a região de 20, essas médias aqui, essas médias curtas. Não se sustenta acima delas, mas eu novamente não vejo gatilho nem nos 5 e nem nos 10. Tivemos a 200 cortando os preços aqui, nos 15 estava mais complexo ainda. O preço respeitou a região das médias curtas, mas eu não vi gatilho. Veja um possível gatilho aqui, nessa regiãozinha aqui, onde temos um pullback em cima das médias, mas próximo à mínima do dia. Mas conforme o preço ia fazendo isso, eu tracei essa linha, então a gente via que o preço vinha talvez desenhando um possível triângulo. Teoricamente seria um triângulo descendente, rompimento para baixo, mas não ocorreu. Nessa região eu vejo um ótimo gatilho comprador. A gente tem um ótimo gatilho comprador em um primeiro, segundo, terceiro teste em região de mínima do dia. Ótimo gatilho fechando a sua região de máxima. Alvo, poderíamos trabalhar VWAP ou a região de máxima anterior. A gente vê que o preço buscou VWAP em primeiro momento. Nessa região, ampla movimentação, totalmente complexa, busca a região de máxima. Aqui a gente tinha notícia nessas horas, agressivas movimentações com amplas sombras, totalmente inoperável. Onde, por fim, o preço deixa um quarto teste em região mínima do dia. Rejeição de venda, possível gatilho comprador nessa região, possível gatilho comprador. Só que dado o cenário e o contexto atual que o preço estava, essas agressivas movimentações, dado notícias, deixa um pouco com o pé atrás fazer essa compra. Onde o preço já vinha de um cenário bem complexo no dia como um todo e também era reta final do dia. Então é bem complexo a gente tomar uma operação aqui, tomar esse risco às 5 horas da tarde. Mas apesar disso, houve entrega do preço, onde o preço deixa um pullback nessa regiãozinha rompida. Podemos trabalhar essa que fica melhor. Pullback na região, mas totalmente, como um todo, a gente teve um dia bem complexo no mini dólar. Se jogarmos no gráfico diário, olha isso. Fecha nossa região de máxima, de abertura, desculpa. E foi isso. Mini dólar bem complexo hoje. O índice a gente teve uma movimentação em primeiro momento mais direcional, mas o mini dólar totalmente complexo, mas deixou algumas oportunidades de venda e essa de compra. Foi isso o dia de hoje.